Olá, nossos amigos, associados, espectadores, todo o nosso ecossistema empresarial. Estamos aqui com muita alegria para mais um episódio do podcast da ACIAT. É uma satisfação nós podermos trazer conteúdo, inspiração e ter esse bate-papo em que é importante que você também venha participar conosco nos comentários, nos nossos outros canais. Vem participar conosco, vem participar desse bate-papo aqui também. Hoje estamos com um convidado especialíssimo, estamos com o senhor César, que é o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Copemata. É uma pessoa que participou da fundação, tem uma história com o cooperativismo, certamente tem uma inspiração muito significativa. Nós fizemos agora há pouco o Café com Ideias, foi um sucesso absoluto de conteúdo, de motivação, de história inspiradora. Então, queria dar as boas-vindas aqui. Seu César, é uma satisfação estar com você. Agradeço muitíssimo a sua participação no nosso podcast. Queria que você desse uma saudação aqui para o nosso público e que você contasse como é que começou a sua história com o associativismo e cooperativismo. Bom dia, eu quero aqui agradecer à ACIAT essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. Quero dizer da minha satisfação enquanto presidente do Conselho do Sicoob Copemata, como tão bem fomos acolhidos na cidade de Teresópolis e o sucesso que a gente tem tido aqui através do nosso ponto de atendimento e do nosso atendimento ao público em geral na cidade de Teresópolis é reflexo do apoio que vocês, através da associação, através dos nossos empresários, pessoas físicas e cooperados, têm nos dado para que nós pudéssemos crescer aqui na cidade e fazer esse trabalho de cooperação com o nosso público. Respondendo a sua pergunta, meu histórico é um histórico de comerciante, eu sou filho de comerciante e a gente tinha uma empresa familiar. Essa empresa ela perdurou por 58 anos e a gente começou, nós éramos da Associação Comercial e Industrial de Cataguases e num dado momento, a associação comercial foi convidada a receber ali alguém para trazer a ideia do cooperativismo de crédito. E eu, como membro da associação, fui convidado a participar desse encontro, onde o senhor Raimundo Sérgio veio de Belo Horizonte e fez uma palestra nos mostrando as vantagens e o que seria o cooperativismo de crédito. Nesse encontro, após a fala, que foi uma fala entusiasta, a gente ficou assim, ele um entusiasta da ideia e nós nos entusiasmamos com tudo que ouvimos e a partir dali nós entendemos que seria importante nós levarmos à frente a ideia numa cidade de 75 mil habitantes, que é Cataguases, e que nós já tínhamos ali uma convergência na ideia de que nós precisávamos de uma alternativa ao sistema financeiro convencional, principalmente os pequenos e os médios. Então, foi baseado nesse conceito que nós iniciamos ali a ideia e esse trabalho. E aí foi montada uma futura diretoria dessa cooperativa e esse processo, ele é um processo longo junto ao Banco Central de autorização e homologação. Demorou 2 anos para isso se concretizar e concluir. E após 2 anos, nós iniciamos as nossas atividades em 24 de agosto de 1998, na cidade de Cataguases. Maravilha. Então nós temos aí o histórico do surgimento da cooperativa, da Copemata, lá em Cataguases, na Zona da Mata. E o Sicoob chegou depois. Sim. Foi um meio de organizar o sistema, mas muitas pessoas não sabem disso. Gostaria que você também explicasse rapidamente. A cooperativa, ela é uma singular, é o nome que nós temos, Cada cooperativa é uma singular e o conjunto dessas cooperativas, por exemplo, em cada estado tem uma central de cooperativas do estado. Então, em Minas Gerais, tem uma central que chama Sicoob Central Secrenge. Então, antes não existia Sicoob. Existia apenas Secrenge, existia apenas Copemata, que era a cooperativa da Zona da Mata. Bom, a Copemata, ela cresceu com o apoio das empresas, principalmente das empresas da nossa cidade,
E iniciamos o caminho com as pessoas físicas através das pessoas, dos funcionários e dos diretores e dirigentes dessas empresas. Então a gente crescia fortemente na pessoa jurídica e a reboque disso na pessoa física. Tanto que a Copemata se tornou uma cooperativa com uma expertise maior em negócios para empresas. A gente tem uma expertise maior até hoje em pessoa jurídica, mas atendemos com todo o nosso portfólio pessoa física ou pessoa jurídica. Bom, com a Secrenge, né, e todos os estados tendo uma central, o Banco Central tinha uma dificuldade muito grande, braços, para poder fiscalizar e auditar todas as cooperativas. Então, foi quando o Banco Central pediu que o sistema se organizasse numa confederação e, a partir daí, as centrais, e eu nessa época já era dirigente da central, nós nos organizássemos para poder criar aquilo que chama Sicob. Né? Eu não era dirigente, eu participava do conselho de administração da central, e essas tratativas elas foram ocorrendo ao longo de um período relativamente longo, para que houvesse aí a organização daquilo que no futuro foi se chamar Sicob. Isso congregava todas as cooperativas debaixo de uma mesma bandeira. Isso dava força, porque nós trabalhávamos aí sim a marca Sicob, e foi o que aconteceu. A partir daí, as auditorias elas começaram a acontecer pelo Banco Central e pelas centrais das cooperativas, e também foi exigido de nós, o que foi muito importante, as auditorias independentes, o que fortaleceu muito a segurança do sistema e para que nós pudéssemos crescer com sustentabilidade e segurança. E foi o que aconteceu. Então, o Sicob, ele se fortaleceu através do fortalecimento das suas cooperativas integradas e não há, sim, uma relação de, vamos dizer, hierárquica entre Sicob e cooperativas. Pelo contrário, os controladores do Sicob e do Banco Sicob são as cooperativas. Tanto que eu já fui presidente do Conselho Fiscal do Banco Cooperativo, que na época era o Bancob, que hoje chama Banco Sicob. Já fui do Conselho, presidente do Conselho do Sicob. Já fui presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas. Presidente não, membro do Conselho de Administração. Enfim, as cooperativas é que criam e que participam da gestão dos órgãos de controle do sistema. E as cooperativas que se sobressaem, elas conseguem crescer mais rapidamente na alocação de áreas de atuação. Então a Copemata conseguiu, através da sua pujança, através do seu crescimento, angariar áreas para que nós pudéssemos crescer ainda mais. Então hoje a Copemata está em Minas Gerais, ocupa uma área significativa, tanto Zona da Mata, Vertentes, capital e entorno. No estado do Rio nós estamos interior e capital. Já estamos em São Paulo, numa área específica, ali na área de Jardins, Itaim Bibi e Cerqueira César. E agora ganhamos também a oportunidade de irmos para o Nordeste. Vamos iniciar o nosso trabalho em Fortaleza. Ou seja, a cooperativa começou bem pequenininha, bem incipiente, e hoje nós já somos uma das maiores cooperativas da nossa central, somos uma das maiores cooperativas do Brasil. E nós até comentei na nossa fala lá no shopping, de como a cooperativa conseguiu sobressair, tanto na questão econômico-financeira, quanto na questão cultural, através do Centro Cultural Sicob Copemata, que hoje tem sede em Cataguases. Hoje nós atendemos 400 alunos, entre crianças, jovens e adultos, em mais de 15 modalidades de artes. Temos banda de música, temos grupo de percussão, temos... resgatamos algumas culturas populares como bate-pau, como folia de reis, dando apoio e abrigo a essas culturas que estavam um pouco relegadas a segundo plano. E fomos premiados internacionalmente através de um programa do Banco Central, que é o Recipe, onde nos reconhece como uma cooperativa global, onde a gente consegue integrar tanto o econômico-financeiro quanto com o cultural e o ambiental. Então, hoje nós temos muito orgulho de dizer que começamos lá no interior de Minas e conseguimos expandir. E hoje
é importante que se diga. A Copemata de Teresópolis, ela tem a mesma importância que a Copemata de São Paulo, que a Copemata de Belo Horizonte, que a Copemata do Rio. Nós somos todos iguais. E todo cooperado, independente do tamanho da cidade, aonde ele tem sua conta, sua movimentação, ele tem os mesmos direitos e obrigações de qualquer outro, em qualquer outra cidade maior ou menor. Então, a distribuição de sobre os resultados, e hoje nós batemos o nosso recorde, chegamos aí a 103 milhões de sobras distribuídas nos últimos anos, isso é a demonstração clara de que movimentar na sua cooperativa dá a você um ganho real nas sobras e na redução do seu custo, além de um diferencial que para nós empresários é fundamental, que é a agilidade e a proximidade no trato. Sim, nós estamos num município em que nós já percebemos que existe uma similaridade, uma semelhança com outros municípios em que existem experiências mal sucedidas na década de 80, 90. Isso aqui no caso foi mais na década de 90, com o cooperativismo de crédito, e isso gera uma resistência, e nós queremos falar dos benefícios, dos atributos, de quão positiva é essa modalidade, mas é importante desmistificar, porque é uma outra realidade, um outro mecanismo regulatório, uma outra governança. Queria que você falasse dos meios que nós temos hoje para garantir que o sistema cooperativo funcione, esteja livre e blindado de fraudes, esteja mais seguro, para gerar essa confiança no poupador e no tomador. Olha, é excelente a sua abordagem, porque nos dá a oportunidade de mostrar, e aqui eu falo não só como presidente da Copemata, mas falo também como dirigente da Central e como membro do Sicob como um todo. O sistema cooperativo hoje, eu posso dizer para você com toda segurança e com toda tranquilidade, nós temos uma segurança ainda maior do que o sistema financeiro convencional. Por quê? Porque nós nos auto-resolvemos. Não existe liquidação em cooperativa de crédito. Não existe liquidação em cooperativa financeira. As cooperativas, elas têm um monitoramento, que chama monitoramento online, diário, onde são acompanhadas em todas as suas mutações, em tudo aquilo que acontece diariamente com seus números. Qualquer irregularidade ou qualquer discrepância que haja, imediatamente ela é acionada o nosso circuito de segurança para que nós possamos resolver essa questão internamente. Nós temos um fundo garantidor do sistema cooperativo que é tão verdade o que eu estou dizendo que nunca precisou ser usado. Hoje nós temos um modelo de fusão e incorporação onde o modelo é usado justamente para que as cooperativas se fortaleçam, para que as cooperativas se tornem grandes e fortes e que possam cada vez mais passar segurança. Paralelamente a isso, o Banco Central se aparelhou e se organizou de forma que pudesse dar justamente segurança ao público que movimenta nas cooperativas. Então, isso foi fundamental para nós, porque com a chancela do Banco Central, nós pudemos mostrar para o mercado que nós realmente somos um sistema seguro e forte. E hoje, eu digo para você, dentro do sistema cooperativo mundial, o Brasil se insere como um case de sucesso, como uma referência. Lá atrás, no início, eu ia muito à Europa buscar subsídios para a gestão das nossas cooperativas através do Bancob, através do Sicob. E hoje nós somos convidados, e eu estou embarcando agora segunda-feira para Portugal e para Espanha, levando as nossas experiências exitosas. Já fiz muitas viagens ao exterior com o Banco Central, onde o Banco Central, junto com a gente, mostrava quanto exitosa é a parceria Banco Central e Sistema Cooperativo, que fortalece e dá segurança para quem opera nas cooperativas. Então eu posso te dizer com muita seriedade, com muita tranquilidade, que os fatos ocorridos nos anos de 70, 80, 90, não existe a menor possibilidade de se repetirem na atual realidade. Mesmo porque hoje nós temos um sistema financeiro como um todo dos mais seguros do mundo. Nós somos referência na segurança do sistema bancário, tanto bancário quanto cooperativo. Por quê? O Banco Central, como órgão regulador, o papel dele é preservar a poupança do cidadão e das empresas, né? Ele não pode
deixar que instituições financeiras que operam recursos das pessoas e das empresas o façam de forma irresponsável ou o façam sem a segurança necessária. Então, nesse aspecto, o Banco Central se cercou de toda a segurança para que ele pudesse, sim, dar ao público em geral que opera junto ao sistema financeiro, dizer que as cooperativas hoje implantadas no Brasil são seguras. E aquelas que porventura tiverem qualquer tipo de dificuldade, imediatamente o sistema a absorve sem que tenha nenhum respingo no cooperado. Então, isso é muito fluido, isso é muito tranquilo, isso é muito transparente. E as nossas Assembleias Gerais, elas prezam justamente por essa transparência. Nós levamos ao cooperado todos os nossos números, os nossos balanços são publicados mensalmente e os nossos números são públicos, principalmente para os nossos cooperados. Então nós temos uma segurança significativa, somos referência no mundo na questão da segurança bancária, isso também em todo o mercado financeiro, mas o que você teria isso a dizer em termos culturais aqui no Brasil da questão do cooperativismo? Nós temos aí umas diferenças regionais fortes, nós temos uma cultura de cooperativismo mais forte no sul do Brasil e que ainda está ainda num caminhar e incipiente em alguns lugares. O que nós precisamos fazer para que haja uma absorção melhor do público geral da cultura cooperativista? Olha, o sistema cooperativo ele tem várias vertentes, vários modelos de cooperativismo, né? Então, por exemplo, o cooperativismo de produção e o cooperativismo agrícola, né, ele é quase que 100%. Hoje, dificilmente um médio e um grande produtor rural, e até a maioria dos pequenos, estão associados a uma cooperativa, porque ele não consegue comercializar a um preço, vamos dizer assim, a um preço competitivo, se ele não estiver ligado a uma cooperativa. Então, o modelo cooperativo no Brasil, agrícola, né, do agronegócio, ele é quase que a totalidade de todo o produtor rural e principalmente dos grandes e médios. Agora, na questão do sistema cooperativo financeiro, nós ainda temos um longo caminho a percorrer, sabe? E nós temos trabalhado muito isso e as cooperativas, elas têm ocupado um espaço muito grande. Nós crescemos a uma taxa muito superior às taxas bancárias. Por quê? Porque nós estamos ocupando espaços em que os bancos não têm mais interesse. Principalmente os espaços onde os bancos não têm mais interesse. Mas ocupamos todos os espaços e nós hoje já temos uma posição de destaque no mercado financeiro nacional. E com viés de crescimento muito rápido. Então, as cooperativas vieram para marcar posição e as cooperativas estão cada vez mais organizadas e se fortalecendo. E o que é mais importante, Frederico, o que é mais importante dizer é que os empresários, as pessoas estão percebendo de forma natural os diferenciais das cooperativas. As cooperativas trabalham para o cooperado. As cooperativas, elas trabalham o ano inteiro. O resultado financeiro das suas movimentações, das suas operações, obrigatoriamente é distribuído nas assembleias entre os cooperados. Então, nós não temos o banqueiro é o cooperado, a cooperativa é do cooperado, e isso não é uma força de expressão, isso é a realidade. Hoje nós temos um portfólio completo, todos os produtos que o mercado financeiro oferece, nós oferecemos, com agilidade, a um custo competitivo, e o resultado disso volta para o cooperado. Então, você fala assim, eu movimentei lá na Coopemata e eu, no final da minha movimentação, no final do ano, eu recebi uma sobra de R$200. Isso não fez nenhuma diferença para mim. Bom, nós temos cooperados que receberam 300 mil, 200 mil, 50 mil, 10 mil, 5 mil, 1.000, 500, 100 e R$50. Isso depende não de você ter mais ou menos dinheiro. Depende de você eleger a cooperativa como sendo a sua única, que é a principalidade, ou seja, a sua principal instituição, onde todos os produtos e serviços que você movimenta num outro lugar, se você movimenta numa cooperativa, isso tudo agrega para que você possa receber sobras ao final. Que você traga resultado para a sua cooperativa que vai ser seu obrigatoriamente. Então,
quando você paga uma taxa de juros numa cooperativa e ao final, quando você recebe as sobras, você reduz essa taxa de juros ou você zera essa taxa de juros com essa sobra. Agora, óbvio que vai ter diferença, vai. Se você faz uma operação de crédito de 10 milhões, que é uma empresa grande, é diferente de uma loja que faz uma operação de crédito de 5 mil. É proporcional. Mas, se você fizer a conta, às vezes uma movimentação de 5 mil, proporcionalmente, te gera mais sobra de uma operação de 10 milhões, dependendo da taxa de juros que foi aplicada e do volume de recurso ou de resultado que essa operação gerou para a cooperativa. Ou seja, é uma transparência total. Não existe mágica. Não existe... Eu até tenho um cooperado que lá atrás, muito lá atrás, ele falou: César, será que isso não é um outro modelo de pirâmide? E eu falei assim: que é isso, cara? Vamos aqui assentar para eu poder te explicar e te mostrar. É muito simples. Se você não gera resultado para a cooperativa, se as suas operações não são rentáveis, no mínimo necessário, o que acontece é que você movimenta e as suas sobras também não são significativas. Agora, quando você traz seu movimento para a cooperativa, quando você usa o cartão de crédito da cooperativa, quando você usa os seus financiamentos, os seus empréstimos, todo o serviço, todo o portfólio, quando você faz câmbio na cooperativa, quando você adquire um consórcio, quando você faz o seguro da sua empresa, dos seus funcionários, ou seu mesmo particular, se você concentra isso tudo na cooperativa, fatalmente a sua sobra será cada vez mais gorda e mais robusta e a sua cooperativa cada vez mais forte e crescendo cada vez mais. Então, é um modelo transparente e de verdade absoluta. E você tem acesso a todas as informações, você tem acesso a todos os balanços, você tem acesso a tudo isso. Então, posso dizer a você, o Sicoob Copemata é uma cooperativa rentável, forte e deve isso principalmente, quase que única e exclusivamente, ao cooperado, que prestigia a cooperativa e que movimenta na cooperativa. Sim. Nesse caminho, então, nós podemos dizer em que o cooperado ele tem lá o status de também ser dono do negócio. Ele é o dono. Ele é um dono. Então, isso tende a gerar um sentimento de pertencimento além da sobra. Exatamente. Esse sentimento, ele é importante para ter um resgate de dignidade para a pessoa, para muitas pessoas também que entram nesse sistema, não conheciam. Vocês têm histórias para contar de sucesso, de pessoas que se sentiram prestigiadas com esse sentimento de pertencimento? Olha, você falou na pergunta anterior sobre a questão da cultura. Nós estamos... com o trabalho do dia a dia e com o cooperado comunicando ao outro cooperado os prazeres ou as vantagens que ele percebeu na cooperativa ao movimentar com a cooperativa, isso é uma disseminação de cultura. Então as pessoas começam a entender que cooperação é uma realidade, não só aquela do rural, que já é uma cultura, mas a do crédito, a do financeiro. E aí, nós temos vários casos que são emblemáticos, e eu vou citar um que faz toda a diferença. Aliás, vou citar dois. São rápidos e são importantes para ilustrar o que é isso. Nós temos um empresário, até da nossa cidade, lá de Cataguases, ele tem uma grande frota de caminhões, uma transportadora, e ele, um dia, na Assembleia, ele foi aberta a palavra aos cooperados após o final da Assembleia, na Palavra Livre, e ele disse que desde o momento em que ele passou a movimentar na cooperativa, ele sempre esperou as sobras, porque com elas ele pagava o IPVA de toda a sua frota de caminhões, que não era pequena. E ele falou assim: ao passo que a minha movimentação num banco convencional nunca me deu nem uma garrafa de Coca-Cola. Então, não existe o porquê eu não movimentar numa cooperativa. Porque a cooperativa, se ela não pagasse o IPVA de toda a minha frota, mas pagasse de 5 caminhões, já seria um ganho absurdo, porque eu nunca ganhei nada ao movimentar com nenhuma outra instituição financeira. E um outro caso foi de um cooperado, um senhor aposentado. Nós tínhamos uma campanha, e temos uma campanha, onde quando você movimenta no caixa,
se você vai fazer um pagamento em dinheiro, nós oferecemos a oportunidade do troco. Você integralizar no seu capital. É uma forma de você poupar, porque esse capital é seu. E esse capital, ele soma na hora de gerar sobras para você. Bom, e aí esse senhor, ele foi fazer um pagamento, sabe? E na hora sobrou um troco, só que sobrou um troco maior. Eu não vou saber dizer se o valor exato, mas vamos supor, ele levou lá R$1.000 de conta para pagar e pagou aí com R$1.000 mais R$200. E aí a moça falou, não, tem dinheiro demais. Só vai ter até um troco aqui e tal. Ele falou, não, deixa esse dinheiro todo aí, porque quanto mais dinheiro eu colocar no capital e quanto mais eu fortalecer a minha cooperativa, mais eu vou ter de retorno. Então, toda vez que eu passar aqui na porta, eu vou vir aqui e colocar um dinheiro no capital, porque eu quero que a minha cooperativa seja cada vez mais forte e que eu possa ter na cooperativa como um ativo meu. Não só as minhas aplicações, que eu já sou aposentado, mas eu quero que a cooperativa também contribua para a minha renda. Então, é um entendimento claro e simples do que é uma cooperativa. Então, assim, são exemplos de pessoas que entenderam que o modelo cooperativo, em detrimento ao modelo convencional, é um movimento de pessoas que se reúnem para fazer a sua movimentação conjunta e, a partir daí, terem benefícios. Então, é esse o conceito e é isso que a gente tem tentado disseminar. E isso, sim, constrói uma cultura do cooperativismo financeiro. E que nesse exemplo que foi dado aí desse senhor, também isso é algo que se retroalimenta. Ele está fortalecendo a cooperativa dele, mas o patrimônio dele também. Às vezes um troco lá que você tem uma facilidade maior de gastar por achar que é pouco, ele vai ali sempre juntando e o patrimônio dele vai crescendo de uma maneira que ele não percebe. Então isso também não deixa de ser uma forma de educação financeira. E a pessoa vai sentir prazer em poupar na sua cooperativa, que é minha, eu sou dono disso aqui também, e vai retroalimentando. E o Sicoob também, ele tem ações de gestão financeira para as pessoas, no sentido de dar educação financeira, que é algo muito carente no Brasil como um todo. Olha, nós temos uma série de iniciativas e fomos premiados e reconhecidos por isso. A Copemata, ela faz um trabalho junto com o Instituto Sicoob, justamente na disseminação da educação financeira para adolescentes, para jovens e para empresários. Então nós procuramos dar esse suporte. Inclusive nós temos aí o Roberto, que é o nosso gerente institucional. Ele traz essas agendas para que quando há uma demanda, e aqui nós nos colocamos à disposição de vocês, para que nós possamos fazer realmente esse trabalho junto ao empresário, junto às pessoas. Nós temos muitas iniciativas e apoiamos muito iniciativas de mulheres empreendedoras. A gente faz sempre esse trabalho, a gente acha isso muito importante, ainda mais que hoje a gente, né, é um termo antigo, mas é um termo para ilustrar. A gente tem muitas mulheres hoje que são a cabeça do casal, que são, né, quando não é casal, que são mães solteiras e que são mães solteiras no sentido de estarem separadas, estarem solo. São empreendedores exatamente. Do lado da então, elas empreenderem e ter um apoio para empreenderem é fundamental. E a cooperativa e a cooperação é isso. Então, assim, é muito importante. E essa questão de você fortalecer o seu capital na cooperativa, quando a gente distribui as sobras, a gente distribui 60% das sobras na sua cota capital e 40% em dinheiro na sua conta corrente. Por que isso? Justamente para que esse 60% fortaleça a cooperativa, mas que você tenha uma poupança forte. Então hoje as pessoas às vezes estranham e falam assim, caramba, eu já tenho isso tudo no capital, eu já tenho esse dinheiro todo, nem percebi. Mas muitas delas, quase que a totalidade, colocaram 50 e hoje tem 2.000 e fala assim, uai, mas eu não coloco dinheiro lá há tanto tempo, mas as sobras vão acumulando e você de repente se depara com isso. E aí se você fizer uma proporcionalidade em relação a quem tem um capital maior, a quem integraliza um capital maior e que tem sobras maiores, o cara chega a ter capital lá de 1 milhão e tanto, e que é construído quase que sem perceber. Então, é muito legal, é muito interessante que as pessoas se interem disso, que leiam sobre e que tenham a certeza da segurança e de que não há mágica. Há sim muito trabalho, um negócio muito bem estruturado, muito bem organizado, e que se nós somos referência hoje no cooperativismo financeiro para o mundo, não é à toa. A gente precisa parar
de imaginar que as coisas do Brasil são menos do que em qualquer outro lugar. Muito pelo contrário. As coisas do Brasil são muito bem feitas. Nós temos grandes talentos e a gente tem muito que se orgulhar. Acho que já temos um recado muito bem dado sobre a segurança, sobre a cultura, sobre os benefícios do cooperativismo de crédito e financeiro. Mas eu queria também que nós explorássemos um pouco mais da jornada, da difícil jornada da Copemata no início e depois, toda essa formação do sistema, do Cicobi. A gente falou aqui muito resumidamente, mas a gente está vindo de um momento que nós tivemos uma explicação que a gente não vai poder dar aqui, a gente pode de repente até ter outras ações, mas é uma história muito inspiradora. No Brasil nós temos muitas histórias de superação, porque o nosso ambiente para negócio e para empreendedorismo ele é difícil, ele exige sacrifícios, ele não é tão bem formatado quanto em outros países. Então, esse acesso a crédito, a questão tributária, formação da mão de obra, uma série de questões que a gente tem uma dificuldade imensa. E pelo que nós vimos hoje de manhã, não foi muito diferente com vocês. Queria que você contasse como foram as maiores dificuldades naquele momento de constituição, do surgimento, aquele nascedouro da Copemata, porque nós temos muitos empreendedores que assistem o nosso podcast, ou aspirantes e vêm aqui para se inspirar. Eles começam a se deparar com as dificuldades até antes mesmo de começar. Então é importante também a gente fazer isso e eu queria que você desse essa palhinha do que foram as dificuldades e como elas foram superadas. Quando nós fomos convidados lá na Associação Comercial, eu fui de forma muito cética. Eu não sabia o que era, eu não sabia como que a coisa ia acontecer. Eu era um comerciante, né, de uma empresa tradicional na cidade e eu estava com meus afazeres ali, o dia a dia, trabalhando muito e fui chamado para ouvir essa fala sobre um negócio que para mim era muito utópico. Bom, eu fui lá, me encantei com aquilo que eu ouvi, mas também não acreditei que aquilo iria prosperar. O processo é muito lento, né? Foram 2 anos junto ao Banco Central e tal. E aí, quando chega em agosto de 98, aliás, julho de 98, nós recebemos a comunicação do Banco Central que nós fomos aprovados e fomos homologados e que nós tínhamos que abrir a cooperativa e começar a funcionar para o público. Bom, eu falei, tá, e aí eu não sei nada disso, como é que vai ser? Então nós começamos a buscar outras cooperativas que já existiam antes da gente, para a gente entender e para a gente poder estar nos estruturando. Só que não tinha dinheiro. E aí eu busquei a Associação Comercial, que foi quem me convidou. A associação falou, nós temos R$10 mil e nós precisamos desse dinheiro daqui a 60 dias, ou 90 dias. Mas 10 mil não vai dar para alugar um imóvel, comprar computadores, comprar móveis, arrumar. E aí eles falaram, olha, aí é da responsabilidade dos gestores, e no caso era eu e o meu vice-presidente. Então eu fiz um empréstimo, que eu não queria misturar as coisas minhas pessoais com a cooperativa, que a cooperativa não era minha, eu era apenas o gestor de um negócio que não existia praticamente. E aí nós fizemos um empréstimo de 30 mil com os 10 da Associação Comercial. Eu digo, foi a primeira vez na história, eu acho, que uma instituição financeira nasce devendo 40 mil reais. Porque toda instituição financeira ela sai de um potencial empresário que tem um aporte financeiro muito forte e a partir daí ele começa a negociar. Bom, no nosso caso nós começamos sem dinheiro e com uma dívida. E a partir daí nós fomos a campo convencer os empresários de que seria importante o apoio deles para que nós tivéssemos uma instituição que pudesse fazer frente àquilo que hoje era um mercado financeiro convencional. Não fazer frente em termos de tamanho, mas em termos de agilidade, proximidade, e que o resultado daquilo iria retornar através das sobras. Mas que resultado se nós ainda não tínhamos nenhum resultado? Bom, era uma expectativa. Outra coisa, nós precisávamos contratar funcionários. E aí nós trouxemos 5, que era o mínimo que nós precisávamos. Só que esses 5, nós tivemos que falar com eles que, olha, vocês virão, mas aquilo que é mais importante para o trabalhador, que é o salário, vocês não terão. Nós não temos condições de pagar. E da mesma forma que nós fomos aventureiros, na medida em que fomos iniciar esse projeto dentro do mercado financeiro sem dinheiro, nós encontramos 5 abnegados que aceitaram o desafio de vir, de começar o trabalho numa expectativa de receberem mais à frente. Ou seja, iniciamos sem dinheiro e com passivo trabalhista.
Mas eu costumo fazer uma analogia importante. É como se nós fôssemos uma mulher em trabalho de parto, numa jaula de leões, e esses leões, por analogia, eram os bancos. E a partir dali, a chance de nosso bebê, e que nesse caso era a Copemata, ser devorado era de quase 100%. E esse 001 fomos nós, e nós sobrevivemos. Então, eu digo que acredite que você é capaz. Não deixe que as forças que tentam te derrubar, que tentam mostrar só o lado negativo, foque nas expectativas positivas com responsabilidade, que você com certeza terá toda a condição de prosperar e de progredir. A gente é muito tendencioso a desistir diante de tantas falas negativas, mas a gente precisa sim se reforçar. E o que eu fiz foi buscar conhecimento, buscar voltar ao banco da faculdade, voltar à escola, voltar aos livros, para que eu pudesse estudar e entender o modelo cooperativo, como ele era, e a partir daí administrar um negócio que eu tivesse um conhecimento mais robusto para que aquilo pudesse dar certo. Então, em resumo, para que isso acontecesse, para que nós saíssemos de menos 40 mil reais, para após 19 anos chegarmos ao primeiro bilhão de ativos e 4 anos depois chegarmos ao segundo bi e já termos um planejamento para daqui a 3 anos chegarmos a 8 bi, isso foi acreditar na nossa potencialidade e muito mais do que isso, montar uma boa equipe com pessoas que realmente entendem e querem que aquilo aconteça e principalmente também conhecimento. A gente precisa estar sempre buscando conhecimento. Quando você acha que já sabe tudo, aí começa a decadência. Então nós precisamos no dia a dia estarmos preocupados em entender o nosso negócio, estudar sobre o nosso negócio, pesquisar sobre experiências exitosas e a partir daí empreender. Porque é esse o nosso talento e é isso que a gente tem que fazer para que as coisas aconteçam. E, graças a Deus, com o apoio de uma equipe fantástica e com o entendimento dos empresários, principalmente no início da nossa cidade, nós podemos hoje dizer que somos uma cooperativa case e uma cooperativa de sucesso. Agradecemos muito a mensagem de inspiração. Eu queria destacar aqui que houve muita persistência, muita dedicação, uma construção de time e investimento nas pessoas. Você primeiro investiu na sua pessoa e investiu no time. Hoje nós exploramos isso hoje de manhã, fizemos até uma pergunta sobre isso, né? Você citou até um quantitativo lá e tal. Mas eu queria que você falasse sobre essa necessidade de investirmos em nós mesmos, já pegando o gancho que você falou aí, que você tem que nunca estar satisfeito com o seu conhecimento, você achar que sabe tudo, começa aí um processo de decadência, de estagnação, muito bem colocado, e queria que você falasse dessa importância de investir em nós mesmos, enquanto decisores, executivos, empreendedores, enfim pessoas que estão para fazer a diferença na economia, no mercado de uma maneira geral, e nas pessoas que estão junto conosco também. Você há de convir comigo que você só consegue congregar ou admitir trabalhadores, pessoas que vão estar na sua equipe com talento, se você souber e tiver conhecimento para poder distinguir em quem você entende que vai realmente surtir os frutos. Não é uma questão de juízo de valor, não é dizer que esse é mais ou menos competente, é você ter o feeling e através do conhecimento que você adquiriu com você mesmo, você poder ter o feeling de eleger quem realmente deveria fazer parte da sua equipe, que vai te dar o retorno que você espera. Porque quando você não tem o conhecimento e você não busca se atualizar em relação ao novo momento, ainda mais no mercado financeiro, que é muito dinâmico,
Você, na hora de contratar, você vai ter dificuldade de avaliar essas pessoas. Hoje a Copemate tem uma estrutura muito grande, nós temos toda uma área de RH, mas as pessoas que compõem a minha parte, a parte estratégica da cooperativa, eu faço questão de estar junto, eu faço questão de conversar, eu faço questão de saber e de fazer as perguntas que eu entendo que são pertinentes para que eu possa saber se eu entrego a responsabilidade da gestão do dia a dia àquela pessoa ou não. Então, o estudo para o empresário e o conhecimento global, um conhecimento 360 graus, ele é fundamental para que você possa escolher quem serão os seus colaboradores. Quem serão as pessoas que vão estar trabalhando com você. Se elas realmente vão conseguir te dar o retorno dentro do seu nicho de mercado, dentro daquilo que você faz. Então, conhecimento, ele é diário. Você precisa adquirir conhecimento diariamente, você precisa ler muito, você precisa estar atento às coisas que estão acontecendo, tanto dentro do mercado, daquilo que você trabalha. Eu tenho uma papelaria, eu preciso saber o que está acontecendo em termos de inovação, de novos produtos, mas eu preciso também saber o que está acontecendo com o país, o que está acontecendo com a minha cidade, o que está acontecendo com o meu estado, como é que está o índice de emprego ou de desemprego na minha área, porque isso pode balizar um maior ou menor investimento. Então, é toda uma gama de conhecimento, e quando se fala em conhecimento, não é apenas o conhecimento acadêmico, é um conhecimento prático dentro do seu mercado e dentro da sua realidade. Então, esse conhecimento mais abrangente é que faz a diferença, na minha opinião, entre o sucesso e o insucesso. Então, nós temos aí muitas preciosas dicas e eu queria que você anotasse e colocasse em prática. É importante colocar em prática, como hoje foi dito lá, tudo que você aprende, que você escuta, estuda, coloque em prática. Já estamos chegando aqui, já no final do nosso podcast, já sempre deixando com gostinho de quero mais. Isso é muito importante também para a gente manter essa necessidade e esse desejar, isso aqui do conhecimento, da inspiração muito vivo. Tá? Mas eu queria finalizar como nós sempre fazemos, me permitindo que o senhor César Matos, não é isso? Sim. Deixe para nós aqui, para mim, Felipe, também, que preciso muito, tá? Deixar essa inspiração final, deixar uma mensagem final, deixar algo que você queira que fique. Se necessário, se puder guardar uma coisa só, o que seria? Deixar a sua mensagem aqui para os nossos associados, amigos e para o nosso ecossistema como um todo. Ô Felipe, o que eu quero deixar aqui, que eu acho que é importante, são dois aspectos que para mim são fundamentais. Eu fui convidado para vir aqui para trazer a história da Copemate e assim, é muito tranquilo para mim poder contar uma história que eu vivenciei e que eu estava nela de corpo e alma, vamos dizer assim. Então, eu quero trazer uma mensagem. A primeira mensagem que eu trago é que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos e a gente precisa ter foco naquilo que a gente busca e naquilo que a gente acredita. Isso é fundamental. E uma outra questão é que talvez as pessoas possam dizer assim, mas você é suspeito para falar. Mas não é. A cooperação, o cooperativismo, ele faz toda a diferença, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. A gente tem que ter na nossa mente uma política do ganha-ganha. Já passou o tempo daquela política do perde-ganha, sabe? Não há prazer nenhum na gente, não pode haver prazer nenhum na gente se você consegue sucesso e o seu colega não consegue. O modelo cooperativo, ele busca justamente isso, que a gente possa juntos cooperar para que todos nós cresçamos, para que haja um crescimento coletivo, porque o crescimento coletivo das empresas impulsiona o emprego, impulsiona a economia do município, impulsiona a economia do estado, ou seja, é uma mola propulsora de sucesso para um todo. Então, o cooperativismo é diferente da lógica bancária, porque a lógica bancária é você paga e eu ganho. O cooperativismo não. O cooperativismo é todos nós trabalhamos em conjunto para que todos nós possamos ganhar.
de forma proporcional. Não existe aquela bobagem de falar assim, eu ganhei 10 e o outro ganhou 20. Cara, é proporcional. Busque fazer o que o outro está fazendo ou crescer para que você amanhã também possa ganhar 20, ganhar 40, ganhar 60. Enfim, é isso que nós buscamos. É cooperação. Uma cooperação sem filantropia. Cooperativismo não faz filantropia. Cooperativismo faz negócio, um negócio justo, transparente, para que todos possamos crescer juntos e termos sucesso. Senhor César, nós agradecemos imensamente a sua presença, a sua colaboração, bem como todo o time lá do Cicobi Copemata de Teresópolis, lá do PEALO, o pessoal dedicado e que tem uma forte parceria com a CIAT. Nós agradecemos demais e que venhamos por muitos anos continuar com essa parceria e que levemos prosperidade para Teresópolis e para todos os outros lugares onde vocês estão também fazendo esse trabalho magnífico que seguem fazendo. Começaram de uma maneira bem humilde, estão hoje sendo referência. Então isso aí deve ser divulgado, celebrado, que o nosso país precisa de histórias como essa. Tá? Então, eu que agradeço essa oportunidade, viu? E eu quero dizer que a nossa equipe, aí nós temos 2 Alex à frente do nosso ponto de atendimento aqui de Teresópolis. Eu quero parabenizar toda a nossa equipe aqui, de todos os nossos funcionários, todos os nossos regionais, superintendentes, pelo belíssimo trabalho que tem feito no estado do Rio e, em particular, aqui em Teresópolis. Queremos muito crescer cada vez mais em Teresópolis e eu agradeço muito essa parceria e esse apoio. Muita gratidão a todos e você que nos acompanha aí, lembra dos 3 Cs, que é curtir, comentar e compartilhar. O comentar é importantíssimo também para que nós saibamos o que você está achando, o que você tem de sugestão para dar, tanto para a nossa instituição, como para esses quadros aqui, como para o Cicobi. Toda sugestão é muito bem-vinda, então você pode comentar, pode falar, pode nos chamar para uma conversa, que isso realmente é algo muito relevante. Siga-nos nas nossas redes sociais, siga o Cicobi também nas redes sociais, tem muito conteúdo interessantíssimo. Esperamos você nas próximas vezes aqui e muito obrigado.